Olá, sejam bem-vindos a mais uma das palestras do Congresso Nacional de Práticas em Ensino, Conservação e Turismo. O meu nome é David Teixeira, sou engenheiro agrônomo, especialista em gestão de recursos hídricos e tenho mestrado e doutorado em meteorologia aplicada. E na palestra de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as práticas de conservação do solo aplicadas à agricultura. Ao longo da nossa palestra, ao longo de todo o nosso tempo aqui juntos, nós vamos ver algumas temáticas em específico. A primeira delas diz respeito ao problema da erosão hídrica, a finalidade aí a qual estão aplicadas as práticas de conservação. Além de entender melhor como se dá esse problema da erosão hídrica, nós vamos entender também como ela ocorre. Além disso, vamos aplicar essa problemática especificamente para as áreas agrícolas e vamos entender quais as medidas de conservação de solo, sejam elas vegetativas, edáficas ou mecânicas, podem ser aplicadas nessas áreas agrícolas para reduzir as perdas de solo, reduzir os problemas de erosão. Por fim, a gente faz um apanhado final sobre todos esses aspectos que a gente conversar um pouco ao longo da palestra. Vamos iniciar entendendo o que de fato é o problema da erosão hídrica. A erosão hídrica, ela consiste nada mais nada menos do que na remoção das camadas superficiais do solo a partir da ação da água. Percebam aqui nesse esquema que a gente tem aí uma saída, né, uma retirada das partículas superficiais do solo a partir do contato das mesmas com as águas da chuva. Esse é um problema muito grande e ele acontece no mundo como um todo, né? Em todas as partes do mundo temos problemas de erosão do solo. Segundo essa notícia publicada pela Agência das Nações Unidas, a cada 5 segundos o mundo perde uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol, que nos dá aí uma certa dimensão do tamanho dessa problemática. Nesse artigo, publicado por Panagos e colaboradores no ano de 2015, que avaliava o potencial de perda de solo em todo o continente europeu, como a gente pode ver nessa imagem à direita, percebe-se que as perdas de solo elas ocorrem em diferentes magnitudes em todo o continente europeu. Mas eu gostaria de que vocês prestassem um pouco atenção nessas áreas mais em amarelo e um pouco nessas áreas um pouco mais avermelhadas, onde nós temos aí as maiores taxas de perda de solo, ou seja, as maiores taxas de erosão, podendo chegar aí, como a gente pode ver na escala, a uma magnitude aí superior a 50 toneladas por hectare ao longo de apenas um ano, que nos mostra aí a dimensão dessa problemática também no continente europeu. Trazendo um pouco dessa realidade para o contexto brasileiro, né, para a nossa realidade local, em estudos publicados aí no Anuário de Instituto de Geociências, Guerra e colaboradores exemplificam algumas das áreas de maior taxa de erosão hídrica no país. Uma delas é essa área, na Bacia de São Pedro, no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente pode perceber aqui por essa imagem estados mais avançados de erosão, né? Processos erosivos bastante avançados, aqui caracterizados por erosão em vossorocas. Um outro exemplo trazido por esses autores é numa área no município de São Luís, no estado do Maranhão. A gente pode ver aqui os grandes transtornos causados por esses problemas de erosão hídrica. Além desses exemplos, essa reportagem da revista Época evidencia o grande potencial, né, de risco aí das áreas erosivas no país. Né? A partir desse mapa,
nós podemos perceber que, aqui em azul mais escuro, a região amazônica é aquela que apresenta o maior potencial de risco de erosão. E isso, quando a gente fala em bacia hidrográfica, né, da bacia amazônica, ela é caracterizada como a área de maior risco de erosão no mundo. Então, percebam a magnitude e a dimensão dessa problemática também no contexto brasileiro. Desse modo, já que a gente entendeu já a dimensão desse problema, é preciso que a gente entenda também como esse problema ele é causado, como de fato ocorre a erosão do solo. A partir desse esquema, a gente tem uma noção de como isso ocorre. Inicialmente, nós temos aqui, na primeira fase, né, seria logo após o início das precipitações, o início das chuvas. O que ocorre? Parte dessa infiltração, como a gente pode ver, ela acaba infiltrando no solo. Após as precipitações, parte dela, vamos ver aqui, ó, vão infiltrar nas camadas do nosso solo. Tranquilo? Logo após essa infiltração, quando as taxas de infiltração, as intensidades da precipitação, elas superarem as taxas com que essa precipitação infiltra no solo, a gente vai ter aí, como a gente pode ver, uma lâmina de escoamento superficial formada. Vamos ver mais uma vez. A partir das precipitações, parte dessa precipitação infiltra, parte dela vai se acumulando no solo quando a taxa de infiltração for superada pela intensidade da precipitação, formando, portanto, uma lâmina de escoamento superficial. A partir, então, desse escoamento superficial gerado na superfície do solo, que acumula-se energia associada a esse escoamento, e a partir disso, então, ele é o responsável por, a partir do seu movimento, desprender e carregar as partículas de solo ao longo da nossa área agrícola, ao longo da nossa propriedade. Essa problemática ela é ainda maior em áreas agrícolas, principalmente pois elas apresentam grandes áreas com solo exposto, que acaba amplificando esses problemas de erosão. Percebam nessa imagem problemas de erosão aqui em solo exposto nessa área de pastagem. Além disso, nessa reportagem nós podemos ver também que quase metade das terras agrícolas na Europa já enfrenta fatores de erosão. Para o Brasil, esse estudo tem evidenciado que a taxa de perda de solo a partir da erosão hídrica tem sido de aproximadamente entre 600 e 800 milhões de toneladas de solo por ano. Desse modo, nós podemos destacar que os principais impactos da erosão hídrica na agricultura se dão a partir das alterações nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, como nós podemos perceber a partir desses dois exemplos de erosão. Além disso, esses problemas acarretam uma perda do potencial produtivo das terras, o que acaba então reduzindo a lucratividade dos agricultores como um todo. Em estudos de Sartori e colaboradores no ano de 2019, estima-se que a erosão hídrica ela incorra em um custo anual global de cerca de 8 bilhões de dólares. Além disso, esses processos erosivos também incorrem numa redução na produção agrícola e alimentar de 33,7 milhões de toneladas, o que é um problema bastante sério visando o aumento da demanda global por alimentos observados atualmente. Desse modo, algumas práticas de conservação de solo podem ser aplicadas nessas áreas submetidas a processos erosivos a fim de reduzir as perdas de solo. Essas práticas elas podem ser, portanto, do tipo vegetativas, edáficas ou mecânicas.
Independente do tipo de prática, é importante que a gente perceba que todas elas visam aumentar a cobertura vegetal sobre a superfície do solo e, além disso, oportunizar maiores quantidades, maiores volumes de infiltração da água ao longo desse solo. Desse modo, a partir do momento desse aumento na infiltração, nós temos uma redução do escoamento superficial gerado sobre a superfície desse solo e, portanto, uma redução dos processos erosivos como um todo. Bom, inicialmente nós temos as práticas denominadas como vegetativas. Como o próprio nome diz, essas práticas elas utilizam a vegetação, daí ressalta-se que esse uso é dado tanto pela vegetação viva, quanto a partir de vegetação morta, né? A partir daí, por exemplo, de palhadas secas, sobre o nosso solo, no intuito de evitar aí o impacto direto das gotas de chuva sobre a superfície do solo. Além disso, essa a presença de cobertura vegetal sobre a superfície do solo auxilia ainda na redução da velocidade das enxurradas e, portanto, permite uma maior infiltração da lâmina precipitada dentro do solo, reduzindo as lâminas de escoamento superficial. Como primeiro exemplo desse tipo de prática, né, das práticas vegetativas, a gente tem a cobertura morta. A cobertura morta, ela nada mais é do que a inserção de palhada seca de outras áreas ou da colheita anterior sobre a superfície do solo, no caso aí entre as fileiras da nossa cultura de interesse. Ela vai evitar, mais uma vez, que a água da chuva entre em contato direto com o solo, reduzindo, portanto, as taxas erosivas e, além disso, ela reduz a temperatura do solo a partir da redução também das taxas evaporativas, né? Uma vez que essas taxas evaporativas vão ser menores, uma vez que essa temperatura do solo vai ser reduzida a partir, então, da diminuição do contato direto da radiação solar com o solo. Essa é uma das práticas mais utilizadas, principalmente porque ela é muito fácil de ser aplicada e apresenta um custo muito baixo, já que esse material, né, essa palhada, essa cobertura morta, ela já está na propriedade. Então, não existe um custo associado para a implantação dessa prática vegetativa por parte do produtor. Um outro exemplo é o cultivo em faixas. Nessa prática, o que a gente quer criar aí? Cordões que formam barreiras físicas para redução do transporte de sedimentos, ou seja, para redução do transporte desse material, dessas partículas de solo que foram perdidas, bem como aí elas acabam reduzindo também essa velocidade do escoamento superficial, propiciando a maior infiltração do mesmo. Como que a gente implanta essa prática? A partir da adição de algumas fileiras de plantas perenes ou semi-perenes, né? Ou seja, a gente vai ter plantas aí que vão durar por um certo tempo, não são plantas de cultivo anual. As plantas perenes costumam ficar aí por alguns anos na nossa área. O seu ciclo de vida é mais longo, de modo que a implantação desses sistemas permitem aí uma menor manutenção desses sistemas, uma vez que elas vão durar por mais tempo. Dessa forma, ao longo do nosso cultivo anual, nós vamos implantando fileiras de plantas perenes ou semi-perenes para reduzir essa velocidade do escoamento, reduzindo, portanto, as taxas de perda de solo nessa área. Um outro exemplo de prática vegetativa é o cultivo consorciado, que nada mais é do que uma espécie de cultivo, como a gente mencionou aqui, em faixas, onde a gente vai cultivar mais de uma cultura na mesma área. Só que nesse cultivo consorciado, a gente pode associar
pouco mais de culturas, né? Diferentes espécies vegetais aí na mesma área com diferentes intuitos. O que a gente quer aqui é uma cobertura do solo em pelo menos na maior parte do ano que o solo esteja coberto. E isso vai ser obtido a partir das diferentes culturas que a gente tem no nosso solo. Que culturas podem ser essas? Podem ser culturas anuais, podem ser pastagens, podem ser florestas, ou pode ser a associação de todas elas. Que eu trouxe aqui o exemplo, como a gente pode ver nessa imagem, dos sistemas muito famosos denominados de sistemas ILPF, ou sistemas de integração lavoura, pastagem e floresta. Esses sistemas são bastante interessantes, porque mesmo quando há a colheita do nosso cultivo anual, as demais partes, né, as demais áreas aí da nossa propriedade permanecem com o solo coberto, uma vez que elas estão sendo utilizadas ou para pastagem ou para o cultivo de espécies florestais. Desse modo, a gente tem um aspecto interessante para o agricultor, porque isso traz uma diversificação na fonte de renda também para o agricultor, uma vez que ele pode explorar a obtenção de renda a partir tanto de cultivos anuais, quanto a partir da pecuária, né, que pasta sobre essa área de pastagem, como também, nos momentos adequados, ele vai poder realizar a venda dessa madeira a partir das áreas de florestamento. Então, traz uma diversificação em relação à fonte de renda para esse agricultor e também traz ganhos conservacionistas para o solo dessa propriedade. Então, esse é um sistema bastante interessante. Complementarmente, a gente tem os sistemas de florestamento e reflorestamento da nossa área. Esses sistemas, essas práticas, elas são mais indicadas para terras com baixa capacidade de uso, ou seja, terras que não são muito aplicáveis ou utilizáveis para a agricultura anual, para o cultivo de culturas anuais, por exemplo, como milho ou soja. Essas áreas, elas são áreas muito íngremes, ou áreas de topo de morro, ou áreas em que o solo apresenta uma baixa fertilidade naturalmente, de modo que os processos de adubação não compensariam a produção nessas áreas. Desse modo, o que a gente pode fazer para não deixar o solo exposto? Fazer a implantação de florestas, a partir das práticas de florestamento e reflorestamento nessas áreas menos propícias aos cultivos anuais. Dessa forma, a gente evita que o solo ele fique exposto ao longo aí dos meses do ano, reduzindo, portanto, as taxas de perda de solo e as taxas de processos erosivos nessas regiões. De maneira geral, percebam aqui a partir desses dois gráficos que o uso de cobertura vegetal, ressalto que seja ela viva ou cobertura vegetal morta sobre o solo, reduz a erosão e também as perdas de solo. Vamos ver aqui nesse gráfico. À esquerda, nós temos aqui no eixo Y a perda de solo e nesse gráfico à direita, também no eixo Y, nós temos as perdas de solo, relacionadas aqui à fitomassa residual, ou seja, quanto de palhada seca foi colocado na nossa área, e também em relação a percentual de cobertura do solo. O que é importante a gente perceber que, à medida que a gente aumenta a cobertura do solo, à medida que a gente aumenta a fitomassa, a biomassa de cobertura morta sobre a superfície do solo, essas perdas de solos, elas decrescem exponencialmente. Essa informação que é trazida por esses dois gráficos, né? Desse modo, a gente consegue perceber a importância da utilização das práticas vegetativas no manejo conservacionista do solo. Sequencialmente, nós temos agora as práticas denominadas como práticas edáficas. O que são práticas edáficas?
são práticas que visam aí uma modificação no sistema de cultivo ou de manejo da nossa área, né? A qual existe o solo onde a gente quer propiciar um manejo mais conservacionista. O que essas práticas vão fazer? Elas basicamente vão melhorar as condições do solo a partir de algumas práticas, no intuito de garantir uma maior fertilidade natural desses solos. A partir então dessa fertilidade, os solos eles vão se manter constantemente cobertos, desse modo reduzindo as perdas de solo. A primeira dessas práticas é denominada como controle de fogo, né? A gente sabe que que o uso do fogo para a limpeza de áreas agrícolas foi bastante utilizado no passado, principalmente pelos seus ganhos na fertilidade a curto prazo, mas a longo prazo, esse uso do fogo ele acarreta no empobrecimento do solo, muitas das vezes até irreversível. Por isso que hoje não se recomenda mais a limpeza de áreas agrícolas a partir dessa prática. Desse modo, quando eu controlo o fogo na nossa propriedade, eu reduzo aí os problemas que o fogo acarreta. Que problemas seriam esses? Por exemplo, a eliminação da cobertura do solo, deixando aí o solo totalmente exposto aos intempéries climáticos. A partir do fogo também a gente tem uma redução da matéria orgânica, que é muito importante para a estruturação desse solo, e também uma diminuição da atividade biológica. Muitas vezes a microbiota aí presente na superfície do solo ela é toda morta a partir da presença do fogo, e também acabam sendo eliminadas as espécies que são menos resistentes a esse fogo, reduzindo também as infiltrações de água nesse solo. Foi que a gente percebeu que, reduzindo a infiltração, quando eu reduzo as taxas de infiltração na nossa área, eu aumento as taxas de escoamento superficial. E é isso exatamente que a gente não quer no manejo conservacionista. A gente quer que toda essa água infiltre no solo e menos escoamento seja gerado, porque aí a gente tem menor perda de solo. Desse modo, controlar o fogo na nossa área, na nossa propriedade, também é caracterizada como uma prática conservacionista edáfica. Outra prática é a correção do solo e a sua adubação. Como eu mencionei anteriormente, as práticas edáficas estão relacionadas à melhoria da fertilidade desse solo, de modo que muitas vezes os solos naturalmente não apresentam condições favoráveis à produção agrícola. Como que eu, for, como que eu posso fazer para melhorar essas condições do solo? A partir de alguns processos de correção do solo, como a calagem e a gessagem. A partir então da inserção dessas práticas, né, da correção do solo, eu propicio uma maior possibilidade de cobertura vegetal sobre essa área, sobre este solo. Complementarmente, além da correção, pode ser feita a adubação. Essa adubação, independentemente se ela é uma adubação mineral ou se ela é uma adubação orgânica, ela é imprescindível para as produtividades agrícolas, de modo que ela vai corrigir os aspectos nutricionais do solo, de modo a atender às demandas nutricionais das culturas. Desse modo, as plantas elas vão conseguir crescer e se desenvolver a partir desses nutrientes que foram inseridos ali no solo, caracterizando, portanto, uma maior possibilidade, um aumento na cobertura vegetal dessas plantas, já que elas vão se desenvolver em toda a nossa propriedade, né, que foi ali corrigida. Elas vão ter condições ideais para o seu desenvolvimento. Elas vão se desenvolver mais, vão aumentar, por exemplo, a sua área foliar e vão reduzir as áreas de solo exposto, aumentando, portanto, a cobertura vegetal como um todo na nossa propriedade. Então, é muito importante que se faça tanto a correção do solo quanto a adubação para garantir essa alta cobertura vegetal. Por fim,
Como outra prática conservacionista edáfica, nós temos as práticas de plantio direto. O que é o plantio direto? O plantio direto, ele nada mais é do que a realização do plantio diretamente sobre a palhada da colheita anterior. Como é isso? A partir do momento que eu tenho uma colheita e eu faço essa colheita, eu tenho uma plantação pronta para ser colhida e eu realizo essa colheita, eu não necessariamente preciso retirar aquele material que ficou sobre a superfície do solo da minha área, da minha propriedade. E não necessariamente também preciso incorporá-lo nas camadas do solo. Eu posso simplesmente deixá-lo sobre a superfície do solo e, a partir disso, então, realizar o plantio da minha nova safra, para a minha nova colheita. No caso, abaixo dessa camada de palhada da colheita anterior. Quais que são os ganhos desse sistema de plantio direto? Os ganhos são muitos, uma vez que eu reduzo as taxas evaporativas do nosso solo, uma vez que eu não vou ter aí a radiação direta incidindo sobre a superfície do nosso solo, uma vez que ele vai estar coberto por essa palhada. Eu aumento também a biodiversidade do solo, uma vez que eu não vou ter aí a retirada na verdade, eu vou ter ao contrário, uma constante manutenção da microbiota desse solo, aumentando a sua biodiversidade. Eu vou permitir uma melhor utilização tanto da água quanto dos nutrientes que ali foram inseridos nesse solo para as plantas que vão se desenvolver ali. E desse modo eu aumento o estoque de carbono do solo a partir das posteriores incorporações desse material que foi colocado sobre a nossa área, sobre essa palhada, no caso, essa palhada seca. Ela aos poucos vai sendo constantemente inserida nas camadas do nosso solo, aumentando, portanto, o estoque de matéria orgânica e, consequentemente, o estoque de carbono desse solo. Essas, portanto, foram as práticas edáficas que a gente pode aplicar na agricultura para reduzir as perdas de solo e obter, então, um manejo mais conservacionista do nosso solo. São elas as práticas de controle do fogo, as práticas de correção e adubação e a prática de plantio direto. Por fim, eu trouxe aqui as práticas denominadas como mecânicas. Essas práticas, elas recorrem a estruturas artificiais que são obtidas a partir do próprio solo. A gente vai utilizar esse solo a partir da movimentação de terra para reduzir o escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração da água no solo na nossa propriedade. Como? Primeiramente, a partir dos sistemas de cultivo em contorno. O que a gente quer com essa prática? Garantir que nenhuma, nenhuma etapa do nosso cultivo se dê morro abaixo. Que todas as nossas etapas de cultivo, seja ela o plantio, seja ela a colheita, seja a manutenção das nossas atividades ali ao longo do desenvolvimento da cultura, se dê morro abaixo. A gente quer em contorno da área, no sentido aí do declive, né? Nós não queremos plantar no sentido do declive. Nós queremos que o nosso plantio se dê transversalmente ao sentido do declive, de modo que a gente cria barreiras naturais aí ao aumento da velocidade do escoamento superficial. Naturalmente, essas perdas de solo vão ser reduzidas a partir desse plantio em nível ou em gradiente, como também o cultivo em contorno é denominado. Uma outra prática, para finalizar, é a prática de terraceamento. O que é o terraceamento? É o uso de terraços agrícolas, né? Terraços, eles são obras hidráulicas que visam parcelar o comprimento da descida ou do nosso declive na nossa propriedade. Para quê? Para evitar que o escoamento superficial alcance altas velocidades.
Como? A partir do parcelamento desse declive. Desse modo, o que a gente garante? Que, a partir dessas estruturas criadas ao longo da descida do nosso terreno, o escoamento superficial reduz as suas velocidades, ou seja, direcionado para uma área em que ele possa escoar sem causar tantos problemas, e ao mesmo tempo a gente permite que essa água que ficou retida dentro dos nossos terraços tenha maior oportunidade de infiltrar nas camadas do solo. Ou seja, a gente tem ganhos diversos aí com esses sistemas, né? Eles são muito interessantes por isso. Primeiro, porque eles reduzem a velocidade do escoamento. Segundo, porque eles podem direcionar esse escoamento para uma área específica. E terceiro, porque eles oportunizam mais a infiltração de água no nosso solo. Então, as práticas mecânicas de terraceamento também se constituem como práticas bastante interessantes do ponto de vista conservacionista do solo. Desse modo, eu finalizo aqui a minha apresentação com algumas considerações finais. A primeira delas é que a redução da erosão, ela auxilia na manutenção dos ecossistemas e no aumento das produtividades agrícolas. Ou seja, a redução da erosão, a redução dos processos erosivos, das perdas de solo na nossa propriedade, é algo que só traz benefícios, tanto para o agricultor, uma vez que ele vai ter maiores produtividades, quanto para os ecossistemas agrícolas como um todo, uma vez que a gente vai ter uma conservação e uma menor perda de solo. Dessa forma, o manejo conservacionista ele deve ser estimulado não só pelos agricultores, né, mas pela sociedade como um todo, uma vez que ele traz diversos ganhos aí. E para que haja esse manejo conservacionista, diversas práticas, como a gente viu, podem ser implantadas, podendo essas práticas ser do tipo vegetativas, do tipo edáficas ou do tipo mecânicas. Independentemente do tipo de prática, o mais importante é que a gente utilize, quando necessário, cada uma dessas práticas, de modo a ter um manejo conservacionista dos solos a partir da redução das perdas de solo. Desse modo, eu finalizo aqui a minha apresentação, deixo o meu contato, caso surjam algumas dúvidas, e agradeço a atenção de todos.